Boa noite, pessoal. A aula dessa semana da PNP, a gente vai dividir elas em alguns pedaços, né? Mas são dois assuntos principais. Um deles é a integração de funções racionais, em que a gente utiliza um método de fatoração parcial. E também a gente vai ver nas próximas aulas a ideia de uma das aplicações de integral, que é a aplicação da integral definida para cálculo de comprimento de curvas. Então, nessa nossa primeira aula, eu acho que vou fazer provavelmente eu vou colocar uma aula anterior a essa, mas que não é sobre o conteúdo mesmo tratado no nosso curso, mas um conteúdo de revisão de conceitos do ensino médio que precisam para vocês entenderem bem a ideia de função racional. Então, essa é a primeira aula sobre o assunto da nossa disciplina, mas não deixem de assistir o vídeo anterior, que é sobre a revisão dos conteúdos de ensino médio. Então, assim, uma função racional, ela é definida, ela é uma função que é formada por dois polinômios, onde há uma divisão de cada desses dois polinômios. Então, um polinômio p de x e um polinômio q de x. Ou pode ser qualquer outro nome que vocês derem para esse polinômio. Mas eles são polinômios e eles formam uma fração, esses dois polinômios. Isso é chamado de funções racionais. Como a gente pode trabalhar com elas? Um método para resolver funções racionais é escrever ela como uma soma de frações mais simples, que possam ser integradas. Então, quando os polinômios são muito elaborados, não é fácil de fazer a integração, então a gente quebra esse polinômio em frações mais simples que sejam equivalentes, ou que a soma delas sejam equivalentes ao polinômio original aqui, a razão original. Quando a gente escreve um polinômio assim, de maneira mais simples, a gente usa a ideia de escrever eles por meio de fatores, chama fatores lineares ou fatores quadráticos. Então, os fatores lineares é quando eu tenho apenas, são fatores que eu tenho um x, que é variável, e eu tenho um elemento, uma constante aqui junto. Então, isso é um fator linear. E os fatores quadráticos e irredutíveis são em formato de equação de segundo grau, tá? Então, é como se fosse um polinômio de segundo grau. Só que esse polinômio de segundo grau, para ser um fator quadrático irredutível, o determinante dele tem que ser negativo, ele não pode ter raízes reais. Então, a gente escreve esses polinômios como soma de frações que contêm esses elementos, elementos que são fatores lineares ou fatores quadráticos irredutíveis. Um exemplo de como fazer isso, escrever esses polinômios, eu vou colocar aqui para vocês. Então, por exemplo, se eu tiver o polinômio aqui x quadrado menos menos 3x mais 2. O que a gente faz para poder escrever ele num formato de fatores lineares? Se ele não tiver raiz a raiz que seria os elementos que zeram o polinômio, se ele não tiver raiz, que nem a gente acha por fórmula de Bhaskara, significa que ele é um fator quadrático irredutível. Se ele tiver raízes, eu consigo escrever ele por meio de fatores lineares, que serão formados por termos desse jeito. Então, o produto de fatores com essa característica, onde se A aqui seria uma das raízes do polinômio, é chamado de decomposição em fatores lineares. Decomposição do polinômio em fatores lineares. Então, beleza. Como que eu vou saber se isso daqui tem raiz? Então, a gente vai pegar e resolver por Bhaskara. Então, calcula lá. O delta seria o menos b, então vai ficar 3,
mais ou menos raiz. O delta não, né? Então, gente, eu consertei aqui que eu já estava calculando as raízes, né? E o ideal é calcular primeiro o discriminante. Porque se for negativo, a gente já nem continua a conta, né? Então, ó, delta é b ao quadrado, então seria esse carinha aqui ao quadrado, que dá 9. Menos 4, que multiplica o A, que é 1, que multiplica o C, que é 2. Então, o delta aqui é 9, menos 4 vezes 1 vezes 2, que é 8. Então, 9 menos 8. Então, o delta vale 1. Então, é um número positivo, portanto, esse carinha aqui tem raiz. Se ele tem raiz, eu posso escrever ele em uma forma fatorada. Então, vamos descobrir quem são essas raízes. Então, vou fazer aqui do ladinho. Então, menos b, a raiz vai ser menos b, que é menos 3, então vai ficar mais 3, mais ou menos raiz de 1, que é o delta, né? Sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, x vai ser 3 mais ou menos 1 por 2, onde eu tiro as duas raízes do problema, o meu x1 e o x2. O x1 eu vou considerar a parte do mais. Então, seria 3 mais 1, 4, por 2, 2. O x2 eu vou considerar o sinal de menos. 3 menos 1, 2, por 2, 1. Então, as raízes do problema aqui, do polinômio, é 2 e 1. Com esses caras, eu posso formar os fatores lineares. Então, eu posso escrever esse polinômio aqui inicial, eu posso reescrever ele. Então, x ao quadrado menos 3x pode ser escrito como produto dos fatores lineares formado pelas suas raízes. Então, aqui é 2, eu escrevo o fator com sinal, sempre com o sinal oposto, menos 2. Aqui é 1, eu vou escrever o fator como sendo menos 1, tá? Por que que eu faço sempre com o sinal oposto? Porque o x é quem vai assumir o valor da raiz. Então, o x zera, o x que equivale à raiz, faz com que zere a conta. Então, se eu substituir 2 aqui nessa conta, ele vai zerar, porque ele é raiz. Automaticamente, se eu escrever aqui no fator, o lugar do x eu colocar 2, esse fator zera. Se eu colocar a raiz 1 no lugar do x, 1 menos 1 também zera. Então, é por esse motivo que a gente tem que escrever dessa maneira, sempre com o valor oposto da raiz, porque é uma forma de indicar que vai zerar a função, tá? Então, isso é escrever um polinômio no formato de fatores lineares. Então, tem o fator linear, porque é um polinômio de primeiro grau, e ele está multiplicando, por isso que a gente chama de fator, tá? Então, a gente escreve ele na forma de uma multiplicação de termos. Eu vou colocar agora, gente, os exemplos de como a gente faz para poder calcular essas frações parciais. Se a gente não, digamos que se a gente tivesse um polinômio de grau maior, a gente ia ter que achar todas as raízes deles, tá? E sempre a gente consegue escrever desse formato, tá? Se o polinômio tiver raiz, né? Se ele tiver raiz real, sempre vou conseguir escrever desse formatinho aqui. Se ele tiver raízes complexas, eu não vou conseguir escrever nesse formato. Por isso que a gente trabalha aqui com a equação quando o delta é negativo, porque ele tem raízes complexas e não com raízes reais. Tá, pra gente... Então, isso é um dos conceitos que a gente vai adotar pra gente fazer as nossas operações. E a gente tem que considerar que quando a gente for fazer uma integração de uma função racional, usando esse método, sempre esse polinômio que é aqui, a maior potência de x tem que ter o coeficiente 1, para a gente conseguir usar o método. E uma outra coisa é que a maior potência do Q tem que ser de mais alto grau do que a potência do P. Então, se aqui tiver um x ao cubo, aqui tem que ter x quadrado para baixo. Não pode ter um grau maior aqui em cima no P. Se tiver, a gente tem que efetuar a conta da divisão do polinômio
para a gente conseguir escrever de uma maneira com que fique o Q sempre maior que o carinha de cima. Então, vamos aos casos. São 4 casos a considerar para a gente aplicar o método. O primeiro deles é quando eu posso escrever o Q, quando eu posso escrever o P, sempre por meios onde todos os termos do Q são termos lineares e todos esses termos lineares são diferentes. Então, esse A1 é diferente do A2, é diferente do A3, é diferente do AN. Então, assim, se eu tenho um polinômio de grau 5, ele vai ter 5 raízes e eu vou escrever cada um dos 5 termos que aparecem. Todos eles vão ser distintos. Então, quando isso acontece, as frações parciais que a gente encontra para eles segue essa fórmula aqui, tá? Onde às vezes eu acho que no trabalho lá de vocês, no material escrito, eu coloquei A1, A2, A3 e tal. Então, geralmente aquela notação a gente utiliza para escrever de forma genérica, porque a gente não sabe até onde vai, mas na prática, como a gente sabe que os valores são finitos e geralmente não são muitos termos que a gente considera, a gente escreve A, B, C e D para não, acho que fica mais simples, não confunde tanto com os índices do A, né? Mas lá no material eu escrevi da maneira correta, né? Quando é genérico, a gente coloca A1, A2, A3, A4 até a AN lá em cima. Então, a gente escreve dessa maneira aqui a função em termos de somas de outras frações mais simples. Porque é mais simples você integrar uma soma dessa do que você integrar um polinômio bem de grau mais altos do que as funções de primeiro e segundo grau. Um exemplo disso, eu vou pegar aqui um exemplo que a gente colocou lá no material. Que vocês têm que ver, gente? Esse assunto, ele envolve muitos conceitos lá no ensino médio, tá? Então, a gente tem que dar uma relembrada em algumas coisas. Então, ó, o exemplo que traz lá no exercício é esse aqui. A função é uma função, ele nem tá falando da integração, ele só pede para escrever no primeiro momento como que eu posso escrever esse polinômio dado em termos de frações parciais, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir quem são as raízes, melhor dizendo, a primeira coisa que a gente vai ver é verificar se ele cumpre as condições para aplicar o método de frações parciais. Então, o coeficiente aqui do x², que é o maior grau, vale 1. Então, primeiro item, ok. Polinômio de maior grau aqui, o expoente de maior... na verdade, o grau do polinômio, né? A gente olha para o expoente mais alto, é 2, então grau 2. O de cima é grau 1, porque o expoente aqui, quando aparece, é 1. Então, 2 maior que 1, então também está correto, cumpre as duas condições, que é coeficiente do x valer 1 e o grau de baixo ser maior que o grau de cima. Beleza, já que cumpre, a gente pode fazer, usar a ideia lá dos fatores lineares que a gente discutiu no início e escrever esse carinha aqui de baixo em formato de produto de fatores lineares. Então, para isso, a gente precisa fazer o quê? Resolver essa equação de segundo grau aqui. Então, a gente vai fazer x² menos 5x mais 6 igual a 0. Então, o primeiro passo é resolver ou por soma produto ou por Bhaskara, qualquer meio que vocês conheçam de resolver uma equação de segundo grau. Geralmente, vocês fazem por Bhaskara, eu vou fazer como vocês. Então, ó, calculo o discriminante, que é b², 25, menos 4, que multiplica A, que é 1, que multiplica C, que é 6. 25 menos 24. Delta vale 1 também nesse problema. Tá, a gente vai calcular as raízes agora. Vou colocar x só primeiro, e aí a gente já calcula. X vai ser menos b, então vai ficar mais 5, mais ou menos raiz de 1 sobre 2, vezes 1. Então, x é igual a 5 mais 1, mais ou menos 1, sobre 2. Da onde a gente tira a primeira raiz,
5 mais 1 é 6, sobre 2 vale 3. E a segunda raiz. 5 menos 1 é 4, sobre 2 dá 2. Então, tenho duas raízes diferentes. Significa que esse polinômio vai ter dois fatores lineares diferentes. Então, como que a gente pode reescrever isso? Então, essa continha aqui, vou até destacar essa setinha, né? Eu posso reescrever como sendo, o carinha de cima não mexe, né? Então, eu vou escrever até de uma outra cor. Então, ele continua igual ao carinha de cima. Quem vai mudar vai ser o carinha de baixo, que eu vou escrever em termos de fatores lineares. Então, seria o x menos 3, x menos 2, certo? Então, esse é o primeiro passo a fazer, descobrir como escrever isso em formato de fatores lineares. Fatores lineares distintos significa que eu posso escrever essa função usando essa fórmula ali, ok? Então, esse foi o primeiro passo. Então, a gente vai para o passo 2. Bom, aqui a gente vai dar continuidade, então, indo para o passo 2 da nossa operação, que é escrever isso no formato de frações parciais. O que é a fração parciais? Eu vou pegar esse denominador e vou dividir. Cada um deles vai ser o denominador de uma fração. É como se a gente estivesse fazendo, gente, o processo inverso do mínimo. No mínimo, a gente pega esses dois caras e multiplica e encontra um denominador comum. A gente está fazendo o contrário, a gente está separando eles e vai descobrir quem são os caras que vai ficar aqui em cima, tá? Então, eu não sei quem é. Não é 3x mais 2, é outros caras, tá? Então, a gente tem que indicar lá que a gente não sabe, mas a gente já separa esse denominador. Beleza. Agora, a gente vai para o passo 3, que é determinar quem são esses carinhas aqui. Como que a gente faz isso? Então, já que eu comentei que a gente vai fazer, quando a gente sai daqui para cá, a gente faz o oposto do mínimo. Aqui, para determinar o A e o B, a gente vai tirar o mínimo. Então, como que a gente tira mínimo de polinômio? Multiplica os dois, que é voltar à ideia original, só que agora eu vou trabalhar com o A e o B. Então, multipliquei os dois. O que a gente faz? Pega esse carinha que tá aqui embaixo, que é o denominador, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, é isso que a gente faz quando a gente tira mínimo. Então, eu vou pegar esse cara, dividir pelo de baixo. Se eu pegar esse cara e dividir pelo de baixo, esse com esse simplifica e sobra só o cara do lado. Então, é como se a gente fizesse isso aqui, ó. X menos 3, x menos 2, dividido por x menos 3. Os caras somem e sobra só o x menos 2, tá? Então, beleza, sobrou x menos 2. Então, vai ficar A vezes x menos 2. Multipliquei pelo de cima. Mesma ideia eu vou fazer do outro lado. Pego esse cara inteiro e vou dividir por x menos 2. Esse com esse simplifica e vai sobrar só o x menos 3. Esse x menos 3 que sobra, eu multiplico com o b. Então, vai ficar b x menos 3. Professora, tá complicado. Tem uma outra maneira de pensar? Tem. Eu posso pensar assim, eu multiplico os dois de baixo e depois multiplico cruzado. Também dá certo, tá bom? Só que eu tenho que lembrar que isso dá certo se eu tiver apenas 2 termos. Se eu tiver 3 termos, daí a coisa muda de figura, tá bom? Então, beleza. Tirei o mínimo. O que a gente vai fazer? Vai resolver as operações que tem lá em cima para resolver, né? Então, eu tenho aqui um produto. Eu vou fazer a distributiva desses produtos e vou ver o que eu encontro. Então, vai ficar AX menos 2A mais BX menos 3B. Tudo isso dividido por x menos 3 vezes x menos 2. Tá. Lá em cima tem
elementos com x e tem elementos que é independente de x. Eu vou agrupá-los, tá? Então, vai ficar ax mais bx, menos 2a que não tem x e menos 3b que não tem x. Agrupei eles. O que a gente pode fazer ainda? A gente pode fazer o seguinte. Eu vou fazer tudo deixar aqui nessa altura. Vou fazer do lado que eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem. Eu vou pegar esse x aqui que tem nesses dois termos e vou colocar em evidência. Então, vai ficar x em evidência. Se eu tirar x desse termo, sobra o a. Se eu tirar x desse outro termo, sobra o b. Beleza. Esses caras eu não preciso colocar em evidência, porque eles são os termos que estão sozinhos na nossa conta, né? Então, seria o menos 2a menos 3b. Feito isso, gente, o denominador continua lá, né? Então, x menos 3 vezes x menos 2. Então, essa conta, a gente está sempre comparando aqui, ó, o sinal de igual, a gente está comparando com essa conta aqui inicial, tá? Então, o que a gente vai fazer? Esse cara é equivalente a esse. Se esses dois caras são equivalentes, essas duas equações são equivalentes, então eu consigo comparar, ou formar uma comparação para determinar quem que é A e quem que é B. Então, assim, ó, cara que está multiplicando x, eu vou comparar com o cara que está multiplicando x. Então, significa que o A mais B vai ser 3. O cara que está sozinho, que é esses caras aqui, eles estão sozinhos, sem x. Eu vou comparar com o cara que está sozinho, sem x, lá no meu primeiro numerador, quer dizer. Então, lá na primeira equação. Então, significa que menos 2a menos 3b é igual a 2. Isso, gente, para quem não lembra, é um sistema linear. Então, é uma matéria lá do segundo ano do ensino médio. Então, quem não lembra, tem que dar uma revisada. Existem duas maneiras de resolver essa equação. É uma equação simples. A gente vai trabalhar com sistemas lineares bem mais complexos. E esses dois, quando eu tenho duas incógnitas, a gente tem duas maneiras de resolver, que é por substituição ou por soma. Método da adição, na verdade. Eu vou usar o método aqui da adição. Da adição não, eu acho que eu vou usar o método da substituição. Não, lá no material de vocês eu usei o método da substituição. Eu vou usar aqui o método da adição para ficar diferente, para vocês verem as duas situações. Para o método da adição, eu vou resolver essa conta lá na outra folha, gente, para não ficar muito bagunçado. Bom, o método da adição é o seguinte, a gente vai pegar, multiplicar, a gente tem que tentar deixar as equações com o mesmo coeficiente, esses dois da frente. Tem que ter o mesmo valor, só que com o sinal oposto. Então, se aqui é menos 2, aqui eu tenho que fazer surgir um 2. Como que eu faço para surgir um 2 nessa equação? Eu multiplico essa equação pelo número 2. Aí, eu vou chegar num sistema equivalente. 2 vezes A seria 2A. 2 vezes B é 2B. E 2 vezes 3 é 6. Então, a gente chega numa equação equivalente e repete tudo o resto. Tá. Comparou valores iguais com sinal oposto, eu vou pegar essas duas e vou somar. Então, esses caras zeram. E aqui eu faço a conta. Menos 3b com mais 2b, vou chegar em menos b. E aqui vai chegar em 8. Então, b vale menos 8. Encontrei o primeiro valor procurado. Volto qualquer uma das duas equações, a gente opta sempre pela mais simples e substitui o valor encontrado. A mais simples é essa daqui, né? A mais b igual a 3. Então, ó, A mais menos 8, que é o valor do B, vale 3. Então, A é igual mais com menos dá menos, vem pra cá, positivo, mais 8.
significa que o A vale 11, certo? Encontramos o outro valor procurado. Beleza, feito isso, a gente terminou de escrever a função racional em termos de frações parciais. Então, essas frações parciais, quem que são? Seria 11 sobre x menos 3. No lugar do b, ele é menos 8. Então, eu vou colocar esse sinal de menos aqui, em vez de colocar o sinal de mais, porque o 8 era negativo. X menos 2. Então, essas são as frações parciais equivalentes do nosso problema. Beleza, escrevemos isso, mas para que isso serve? Isso serve para o seguinte, gente. Quando eu tiver uma fração, uma integração com cara assim, é muito difícil, isso aqui não é tabelado, é muito difícil fazer por qualquer outro método. Por método de substituição, você pode tentar o método de substituição, o método de integração por partes, você pode tentar várias coisas. Você não vai conseguir sair do lugar. Então, se você escrever esse cara desse outro jeito, aí eles são coisas equivalentes. Isso é a mesma coisa, só escrito de uma maneira diferente. Então, eu posso, em vez de integrar essa forma aqui, eu integro essa soma de frações. Feito dessa maneira, a soma de frações, é muito mais simples, porque eu quebro a integração em duas, onde eu tenho elementos apenas de polinômios de primeiro grau para serem integrados, certo? Então, a ideia do método é isso, escrever equações com essa carinha, de uma forma mais simples de ser integrada, certo? Então, isso que consiste o método de frações parciais. Esse método aqui, esse primeiro caso, é o que mais vai aparecer nos problemas lá na frente, quando vocês forem trabalhar. Então, tem que saber bem. Os outros métodos começam a ficar um pouquinho mais complexo, mas também não é nada outro mundo. E também, assim, é uma evolução, uma consequência, né, da conta. Esse é o primeiro passo, começa a ter elementos um pouquinho diferentes e fica... É como se fosse uma progressão do conteúdo. A ideia é bastante parecida, só a maneira de escrever a fração que muda um pouquinho, tá? E a gente vai ver, então, nos próximos vídeos. Obrigada, gente. Não deixe de assistir todos os vídeos. Eu vou fazer os videozinhos mais ou menos com esse tamanho, para não ficar muito cansativo de vocês assistir, tá bom? Mas não deixe de assistir todos eles. Abraços e tchau, tchau.